Vamos dar início aos painéis, né? Quanto conhecimento nós vamos ter na parte de debate do Conecta ABBC. Vamos tratar de temas que estão moldando o mercado e as tendências que impactam o setor financeiro e os negócios. Nosso primeiro painel do dia tem o tema o Drex e a economia tokenizada. O painel, observe bem, terá 40 minutos, cronometrado aqui por gentileza, e vocês terão um tempo de perguntas também, então participem, será ótimo ter vocês conosco. Eu vou convidar um a um e conto com vocês aplaudindo por gentileza. Nosso mediador, ele é diretor técnico da BBC e diretor de risco e controladoria do Banco BRP. Com vocês, Glauber Ferreira. Obrigada, ao seu lado, eu recebo os painelistas, por gentileza, CEO da BB Chain, André Carneiro. Convido também o superintendente jurídico da B3, por gentileza, Daniel Maeda. E o coordenador do Drex e consultor do Departamento de Operações Bancárias e de Sistemas de Pagamentos do Banco Central do Brasil, por gentileza, Fábio Araújo. Recebido o último painelista, por gentileza, fique à vontade. O palco é seu, observe, por favor, o tempo, estou aqui se precisar, tá bom? Bom, o tema a gente sabe o quanto ele é complexo, né? E o momento que a gente está vivendo, né? Só deram 40 minutos para nós. Então, todo aquele speech que eu fiz de pensando vindo para cá, eu preciso ter 5 minutos para falar do que é o Conecta, né? Essa inovação toda que surge de conexões entre pessoas, né? Fico admirado de ver o pitch das pessoas falando rápido e esse brilho no olho do empreendedorismo de fazer melhor cada vez mais para a sociedade. Eu acho que é isso que é o tal da conexão, que isso não volta mais, como diz o nosso ex-presidente Roberto Campos, né? Você entrou no trem, agora esse mundo é diferente, ele não volta mais. Então, esse é um grande ponto. Então, vou começar aqui já aquecendo, né? Porque eu tenho aqui grandes colegas que entendem profundamente desse mundo de tokenização, desse mundo do CBDC, né, da moeda digital. E eu vou passar a bola aqui, o André está do meu lado, o Daniel, mas vou passar lá para o Fábio, porque eu fiquei fazendo, Fábio, uma reflexão sobre exatamente esses... Eu vou colocar 5 anos aqui, para ir um pouco mais para trás, porque parece já 50 anos que a gente está falando de ativos digitais, de criptografia, de economia tokenizada, né, da representação digital, do quanto é essa finança descentralizada, os parceiros e etc. Então, eu não vou parar em 2020, quando começou o grupo de trabalho, que vocês começaram tudo isso, né, junto lá no Banco Central, e depois passaram, e aí assim, os pilares em 2020 já estavam bem definidos, né, que era a inclusão financeira, era fomentar a competição, era diminuir o custo. Isso sempre teve muito claro para todos vocês, né? E eu faço as minhas palavras aqui, a palavra do Leandro, o quanto a gente é grato pela instituição, pela regulação, pelo regulador. E em 2021 veio também aí as diretrizes do Banco Central com relação à CBDC. E ali continuava também tecnologia, continuava a parte de infra, a parte de arcabouço legal. Entramos no Lift Challenge perto de 2021 para 2022. Chegamos em 2023, primeiro projeto, fase 1, aí do Drex, né, chamado Real Digital, e depois virou Drex, né? E viemos para a fase 2, onde a gente está agora numa fase final de conclusão aí dos relatórios. Depois vamos te provocar um pouquinho na fase 3, mas vamos deixar para depois. E eu queria realmente, é um momento de fazer uma reflexão sobre todo o aprendizado que nós tivemos nesse tempo que nós estamos falando de real digital, da moeda do Banco Central, da CBDC. Como é que você vê essa capilaridade toda que surgiu aí no mercado financeiro, principalmente olhando a fase 1, né, que era exatamente título público tokenizado, DVP, que era específico o real digital, o real tokenizado, a moeda varejo. Como é que você vê isso na fase 1 e trazendo para os estudos de caso da fase 2 essa reflexão no sentido o quanto nós aprendemos com tudo isso e para onde já a gente começa a olhar pensando aí um pouquinho mais para frente?
Obrigado, Glauber. Eu acho que assim, tem aprendizado de vários lados, tem aprendizado da sociedade em geral sobre quais são os potenciais da tokenização, aprendizado do Banco Central de como tratar de temas disruptivos junto ao mercado, e também aprendizado do mercado de como adaptar e utilizar essas ferramentas de uma maneira que seja útil. E esse é um dos principais desafios, né? Como você mencionou logo no começo, para o Banco Central, a inclusão financeira, você poder aprofundar a inclusão financeira, você poder fazer com que as pessoas tenham acesso a serviços que hoje estão muito difíceis, oportunidades de investimento, oportunidades melhores para poupança, para crédito. Isso tudo a gente ainda está muito aquém, apesar de o mercado brasileiro ser um dos mercados que está na vitrine internacional. As pessoas às vezes me perguntam, quando eu estou no evento fora, poxa, mas vocês fazem tanto esforço, por que vocês, no Banco Central do Brasil, fazem tanto esforço em tentar inovar, em trazer mais inovação? É justamente porque, quando a gente olha para o cenário, a gente vê que 80% das pessoas, dos CPFs que fazem algum investimento, usam caderneta de poupança. E, sendo que você tem outras oportunidades que seriam muito melhores para a população, seriam muito melhores para o desenvolvimento da economia como um todo, mas as pessoas não têm acesso, não têm conhecimento, não têm uma experiência de usuário adequada, que facilita esse acesso. Então, com a tokenização, e aí eu acho que é o tema fundamental, né? Você abre espaço para que esses serviços possam ser alcançados por uma parte da população que hoje não está atendida. Você reduz o custo marginal da operação vai para zero, e aí você pode atender um ticket de 10 milhões ou um ticket de R$10, que não faz tanta diferença assim. Então, você consegue popularizar serviços que hoje a gente não consegue com a tecnologia que a gente tem em mãos. Então, esse aprendizado que a gente teve, e você me pediu para falar um pouco da segunda fase, o aprendizado, na segunda fase, foi um aprendizado muito claro, o debate com o mercado sobre como trazer os modelos de negócio para dentro dessa nova tecnologia, porque o smart contract, para ser mais específico, ele é uma tecnologia que nos permite resolver um problema de conflito de interesse de um agente ao longo do tempo. Quando eu faço um compromisso hoje, eu vou, por exemplo, emitir uma debênture. Aí alguém pode falar, olha, você vai ter que fazer um pagamento indiscriminado para todo mundo que comprar essa debênture. Eu quero crédito, eu vou falar, claro, eu quero isso. Agora, tem um problema, nesse caso da debênture específico, que é um conflito de interesse, que, na hora de pagar, pode ser que tenha algum concorrente meu que comprou uma dessas debêntures. Eu posso pensar, pô, eu não vou liquidar com esse camarada, vou liquidar com o resto. E aí você precisa ter um agente no meio, que é um banco liquidante. Então, o banco liquidante, ele resolve esse problema de conflito de interesse, além de fazer a contabilidade, que o smart contract também consegue fazer, você resolve o problema de conflito de interesse. E, nessa tecnologia, você não precisa desse agente específico, porque a tecnologia consegue resolver esse problema de conflito de interesse. Então, quando a gente tem conflitos de interesse claros no desenho de serviços, os smart contracts são um canal direto para a gente resolver isso. E quando a gente, em todas essas discussões da segunda fase, de CCB, de títulos federais, imóveis, a gente viu isso muito claramente. Eu acho que o mercado está compreendendo muito bem que essa tecnologia tem diferenciais que podem ajudar a gente a desenvolver mais ainda o mercado. Não, por isso que eu digo que, pelo menos experiência própria, não volta mais, né? Acho que a gente agora caminha para um mundo diferente aí de smart contracts e uma série de benefícios. E aí, falando um pouquinho do consórcio, Fábio, assim,
quem viveu ali, né, como instituição líder, mais do lado aí do pessoal da BB Chain, da BBC, foi muito gratificante nas discussões de participar de tudo isso. Para mim foi um aprendizado tremendo, né? Eu tenho discussões com o André Carneiro do ponto de vista que ele almoça com o Satoshi Nakamoto de vez em quando, né? E aí o que acontece, assim, eu aprendi muito com isso, né? Então, assim, do ponto de vista até de questões de privacidade, de como a infraestrutura, a parte de arquitetura, inclusive nos últimos relatórios, né? A viabilidade financeira, a escalabilidade, a segurança, a privacidade. Então, tudo isso que foi coordenado na segunda fase foi muito importante para falar, pô, o estudo de caso funciona. Que é isso aí que você acabou de citar aí. Então, André, eu queria ver com você, assim, que você pudesse falar um pouquinho das suas experiências também nessas duas fases, para a gente dar uma contextualizada numa visão mais técnica, né, do que seria ali o arcabouço do ponto de vista tecnológico com relação à blockchain, com relação a toda a estrutura de infra criada, inclusive pensando numa parte mais agora aqui, puxando já um comecinho para a privacidade, né, que é um tema que a gente fala o tempo inteiro, né, nessas estruturas. Queria que você desse a sua palavra aí sobre isso. Bom, obrigado. Quando a gente começou essa jornada, e você traz um ponto muito importante, né? O trem partiu e ele está parando de estação em estação, mas ele vai à frente seguindo. Então, quando a gente olha a primeira fase, ela teve um papel ali essencial, que é engajar, né? O mercado teve engajamento, teve uma questão de desenvolvimento de casos, né? Então a gente muito sabiamente teve toda a questão ligada a começar o aspecto tecnológico, porque uma coisa aí a gente está desde 2018 como BB Chain, mas se a gente pegar o histórico nosso, não tive o prazer, né, de falar com o Satoshi, mas a gente começa lá em 2014, 2015 nessa brincadeira. E quando a gente olha, a gente pegando a primeira fase, você tinha um conhecimento muito teórico no mercado, eu ouso dizer que no mercado como um todo. E a primeira fase ela resolve o aspecto quando o regulador toma essa iniciativa, né? E ele traz um produto que é comum ao mercado, que é o título público, e ao mesmo tempo ele traz as questões básicas da moeda, né? CBDC de atacado, o depósito à vista, todo esse processo. Ele permitiu que todos os participantes envolvidos naquele processo tivessem a chance de dar o pontapé inicial do aspecto tecnológico. Então a gente descobriu ali desafios de Panda, subiu o primeiro nó, tecnicamente, algumas tecnicidades, e todo mundo teve, e eu ouso dizer que muitos participantes foi a primeira vez que tiveram a chance de fazer uma operação tokenizada de fato, ser introduzido nessa tecnologia. E essa primeira fase ela cumpriu muito bem esse papel, ela resolveu muito bem esse papel. Quando a gente vai para a segunda fase, você sai desse processo de participante, tecnologia e infraestrutura, e você agora começa a pensar no caso de negócio. Poxa, como é que isso impacta o meu dia a dia? Qual é o caso de negócio que faz sentido? A gente conseguiu evoluir modelos, né? A própria BBC evoluiu um modelo onde ela consegue, com uma infraestrutura compartilhada, atender, se eu não me engano, 16 bancos participantes. Então, você teve uma questão de eficiência tecnológica muito relevante, né? Ou seja, cada banco lá operando com a sua identidade. Então, teve um papel de resolver aspectos técnicos importantes na primeira fase e, na segunda fase, essa parte tecnológica se consolidar. Mas, mais importante que isso, na segunda fase, é quando você começa a olhar para o seu caso de uso. A gente trabalhou em 2 casos de uso, né? A gente trabalhou em CCB e garantia com títulos públicos, mas também foi o primeiro momento que você começou a pensar em casos. Acho que a privacidade caiu na cabeça, né? Opa, peraí, eu estou aqui numa mesma rede entre banco A e banco B, que são concorrentes, e está tudo certo, essa é a arena, né? Onde a gente vai concorrer pelo melhor serviço, o melhor atendimento ao cliente, mas, ao mesmo tempo, eu tenho dados que são sensíveis. Então, como é que eu transaciono as minhas informações, eventualmente uma transação com o meu cliente, mas eu garanto que, apesar de estar no mesmo processo, eu não estou infringindo nenhuma regulamentação, também nenhuma informação sensível sobre minha posição, sobre o que eu tenho de empréstimo, para onde esse dinheiro está indo. Tudo isso foi exaustivamente provocado nessa fase, né? Discussões de altíssimo nível, você trouxe e a gente vai reforçar aqui, muitas discussões, mas mais importante do que você discutir, né? A história que eu costumo brincar é o seguinte: você pode ver o seu filho jogar futebol por 18 anos, isso não te torna um jogador de futebol. Você pode observar e discutir sobre futebol, mas
não te torna. Então, essa segunda fase, ela teve um caráter de você sair da teoria da discussão e você ir lá e fazer aquilo que você está discutindo. E aí, toda a questão de privacidade, todo esse processo foi acontecendo. Acho que do aspecto técnico, teve um amadurecimento muito, muito amplo. Até o ponto que a gente vai discutir, em alguns momentos, a gente fala, poxa, algumas tecnologias atendem, outras não necessariamente, alguns modelos funcionam e outros a gente precisa evoluir. Acho que esse aspecto foi muito válido. Eu me lembro duas palavras que você tentou colocar na minha cabeça que chamava compartimentalização criptográfica. Meu Deus, eu quase saí correndo. Falei, não entendi nada que ele está falando, vamos embora daqui. Mas realmente depois a gente começa a entender como é que funciona esse mundo. Daniel, eu gostaria de te ouvir um pouquinho aí da sua experiência de CVM. Né? A gente sabe que muito coordenado também, né, pensando na jurisdição, ali no regulador, CVM de um lado, o Banco Central do outro. Ali a gente tem bastante os laboratórios de inovação, né? Muitas ações, né? CVM 88, os laboratórios, parcerias com a FENASBAC. Toda hora eu recebo ali informações e eu até estou fomentando ali esse núcleo de inovação também na CVM. Eu queria só ouvir um pouquinho da sua experiência de CVM, né? Que é super importante, depois, e ver um pouquinho como é que funciona esse mundo, como é que vocês iam lá de interoperabilidade com o Banco Central, né? Ativos financeiros, com mercados e capitais, como é que surgiu isso, que o Drex, né, vai possibilitar via tal da componibilidade, uma outra palavra aí super difícil, mas esse lado de composability das coisas. Como é que se você puder trazer essa experiência para nós, quem já esteve na CVM, para a gente falar depois um pouquinho da B3 propriamente dita. Não, perfeito. Boa tarde, gente. A todos aqui, uma honra poder participar dessa conversa tão alto nível, né? E que me encanta muito, né? Realmente sempre fui muito entusiasta desse assunto, inclusive lá nos tempos de CVM, né? Acho que a CVM também tem, enfim, né, investido seus recursos e apostado, né, como uma estratégia em todo esse campo, né, de blockchain, enfim, Web 3.0, cripto, seja como se chame, né, tokenização, e aí explorando até um pouquinho o que o Fábio já colocou, né, como uma via de democratização, universalização de acesso. E eu não estou falando só de investidores, não, né, estou falando também do outro lado, dos emissores, né. Se a gente for olhar para o nosso passado recente, eu acho que o nosso grande case já aprovado, testado e escalado, né, escalado em termos, né, mas já um pouco escalado, de sucesso, né, com o uso da tecnologia blockchain, né, como estruturadora de coisas, para viabilização de emissões pequenas de renda fixa, né, viabilização de emissões pequenas de crédito privado, né. Hoje a gente vê mesmo um ecossistema, né, que é ali sustentado pelas plataformas de crowdfunding, né, a Resolução 88, né, os ofícios circulares lá do Bruno Gomes, da SSE, para quem conhece, né, 4/6 de 2023, enfim. Hoje a gente tem ali uma esteira, né, que já viabiliza que você consiga, como empresa de pequeno porte mesmo, né, fazer uma emissão ali de 5 milhões, 10 milhões de reais, né, uma coisa que não se conseguia fazer antes, né, pura e simplesmente, né. E agora, com a tokenização, com essa disrupção de custo, né, que a estruturação de uma emissão dessas via token tem, né, essas empresas já conseguem. Então, assim, obviamente, parabéns para o Bruno, parabéns, né, para a iniciativa em si de conectar, porque a 88 na origem ela não era nem para isso, né? A 88, na verdade, ela tinha uma pegada até de, viabilizar ingresso no mercado de capitais para empresas pequenas, e sim, mas via equity, né? Não era bem muito assim via instrumento de dívida, né? Mas acabou aparecendo, né, essa chance, e o Bruno ele teve essa sacada sensacional, né, de conseguir conectar, né, essa infra, né, com essa oportunidade, né, e cresceu, né, absurdamente. Então, obviamente, é um processo, né, outras coisas não deram tão certo, é verdade, né, mas é um processo de aprendizado com o tempo, né, e a CVM foi aprimorando, né, as suas ferramentas, né. Lembro muito da iniciativa do Sandbox, por exemplo, aqui para ficar, né, com muita franqueza, né, num episódio assim, não é que não tenha dado certo, né, mas mostrou uma relação de custo-benefício assim pesada para a CVM, né, e já ainda comigo ali dentro, né, se tomou aquela decisão de falar, olha, enfim, vamos ter que pensar em outra forma de fazer, né, porque ficou pesado, enfim, né, os esforços que a gente tem que dedicar ali para tocar 3, 4 projetos, né,
enfim, ficou realmente desproporcional, né? E aí veio a ideia do LEAP, inclusive, né? Foi uma evolução 2.0. Sim, com certeza todo mundo, né, identificou isso, muito inspirado no LIFT, né, do Banco Central, né, inclusive com uma governança parecida, né, o uso ali uma alavanca, né, com a Fenasbac para ajudar em todo, né, o operacional, a administração da coisa, né, e pelo menos as primeiras experiências assim têm mostrado que isso está também andando muito bem, né, já uma outra dinâmica de aprovação de projetos, né, já vimos aí uma primeira rodada, né, uma quantidade bem maior, né, enfim, e toda uma gestão, né, de acompanhamento, monitoramento melhor, mais próxima, né, justamente porque agora a gente tem um outro fôlego, um outro pulmão, né. Então é isso, né, gente, obviamente, né, até não só o assunto, né, isso é um ponto importante, né, não só o assunto em si, né, blockchain, Drex, né, como mais um case de uso aí, né, cripto, etc, etc. Não só o assunto, a temática é nova, como também é preciso reconhecer, né, essa pegada, né, essa abordagem de CVM, né, com inovação também é nova, né? Não é nada assim que a gente faça há 30 anos, né? É um processo que a gente vem construindo aí, talvez eu diria, de uns 5 anos para cá, né? Assim, aliás, a primeira rodada de Sandbox ela nasceu em 2020, né? Então 6, 7 anos para cá, né? Então é isso, a gente vai aprendendo e eu fico muito feliz de ver que assim a gente tem conseguido acelerar, né? A gente tem conseguido crescer nisso, né? Obviamente, assim, olhando numa perspectiva mais assim, né, e aproveitando aqui dessa minha situação híbrida, né, de transição, né, pegando aqui agora um pouquinho na perspectiva da B3, a gente vê com muito entusiasmo, né, o que vem acontecendo, porque obviamente, enfim, na prática, né, do que a gente está falando aqui, no fim das contas, de mais investidores de um lado, né, mais emissores do outro, né, novos modelos de negócio, novas formas de colocação. Volto a dizer aqui, agora a gente tem toda uma gama de centenas de pequenos emissores que simplesmente não existiam antes, né? Então, aproveitar, né? E aí eu vou dividir em duas perspectivas, né? Acho que o mundo cripto ele tem realmente duas perspectivas diferentes e complementares. Elas não concorrem entre si, né? Talvez o cripto como ativo financeiro, né? Que é o grande case de sucesso que a gente tem no mundo hoje, né? Assim já, né? Talvez ao lado das stablecoins também é um negócio que explodiu, né? De uns tempos para cá. Esses são os nossos dois grandes cases de sucesso, né? A stablecoin, né? Muito mais até lá fora, né? Nos Estados Unidos em particular, né? Até saiu aquela proposta legislativa recentemente, e o cripto como ativo financeiro, né? O cripto como ativo financeiro, acho que o Brasil, e orgulhosamente a gente pode dizer, e a B3 ela, né, foi parte importante disso, né? Já é um mercado bem maduro, né? A gente tem muita coisa já, né? Assim, fundos, derivativos, fundos mistos, inclusive, né, fundos listados, enfim, uma série de coisas, né? Do outro lado, né, numa segunda perspectiva, é onde o Drex entra, né, a stablecoin também, né, e a tokenização para pequenos emissores também, mais assim, olhando o blockchain, DLT, essa tecnologia, né, como uma nova forma de estruturar coisas, né? Então, assim, não é o cripto como ativo, etc., enfim, nesse resultado, né, da tecnologia, né, como um ativo financeiro, mas sim, né, o processo, a tecnologia em si, né, como uma originadora de ideias, né, de novas formas de fazer as coisas, né? E isso está bem mais verde, né, ok, né, aqui no Brasil, de novo, né, mais até em particular, mas também tem um potencial assim, disruptivo tremendo. Se você parar para pensar, por exemplo, né, num ecossistema que possa contar, né, com uma CBDC, né, que te traga toda essa dimensão, né, de componibilidade, composibilidade, como chame, né, esse composability que vem no inglês, ou composability, ou a escalabilidade, programabilidade, né, que o uso de uma moeda, né, virtual traz, né, puxa, você começa a falar em possibilidade de conectar, e aí falando de valores imobiliários, né, mundo CVM, né, possibilidade de conectar intrinsecamente a constituição do título com a informação que ele gera. E aí você pode falar de lâminas vivas, né, dando uma informação em tempo real do ativo, né, riscos, performance, né, ou até o financeiro, né, liquidação, pagamento, etc., né, sem ter que sair, né, da rede, né, sem ter que ir off-chain, né, transformar aquilo em reais. Então, assim, é um mundo fantástico, né? Que tende a trazer assim, um nível de segurança, como o Fábio colocou, né? Por exemplo, absolutamente revolucionário,
né? E blindar, né, tudo isso de fraudes, né, de materialização de conflitos de interesse, etc. Então, assim, eu vejo realmente só para ficar no exemplo, né, e também não me esticar muito aqui, mas dentre outros tantos, né, de novas esteiras de crescimento, né, de produtos, de serviços, de ativos, né, para clientes, né, e também de emissores novos, né, que provavelmente podem não estar vindo, seja por questões de escala, custos, etc., e podem passar a vir, né, a usufruir dessa onda. Não, perfeito. Acho que é o tal do mercado secundário, né, que teoricamente a gente espera que aconteça aí, né, dos novos entrantes de investimento, de tomadores e etc. Eu vou começar aqui a dar uma provocada no Fábio, que eu sei que é um assunto que ele tem falado bastante, que é com relação exatamente a essa dicotomia, vamos dizer, entre CBDC e stablecoins, né? O que acontece, né? Stablecoins, vamos falar aqui, basicamente, Estados Unidos, né? CBDC, hoje a gente tem 6 jurisdições, 6 bancos centrais já trabalhando efetivamente com a CBDC, a moeda deles ali, né, propriamente dito, digital, e tem umas 60 jurisdições, bancos centrais, trabalhando em projetos, né, para viabilizar toda essa história da fidúcia, da moeda digital e etc. Como é que você enxerga, olhando um pouquinho mais para frente, esse mundo de stablecoins aí chegando cada vez mais, aliás, já chegou, né? E a nossa moeda digital? Glauber, eu acho que para o Brasil, se você estiver falando de stablecoins denominados em reais, a gente já está razoavelmente acostumado com isso aqui no nosso mercado, porque a gente tem a moeda eletrônica que, apesar de não estar ainda embutida no ambiente de ativos digitais, ele tem muitas das características das stablecoins. Porque se você olhar uma stablecoin no princípio dela, o que ela é? Ela é uma moeda digital não bancária, como a gente tem a moeda eletrônica não bancária aqui no Brasil. Então, elas têm muitas semelhanças, e isso até coloca o Brasil numa posição de poder avançar mais fácil, porque a gente já tem uma infraestrutura toda pronta, regulatória, inclusive, que pode dar suporte a isso. O problema é que, quando a gente fala de stablecoins, como o Maeda mencionou aqui, o stablecoins explodiu nos últimos anos. Eu fui a uma conferência de cripto no início desse ano, eu pensei que eu estava numa conferência de stablecoins, porque todos os projetos eram sobre stablecoin. Então, quando você fala de stablecoin de dólar, quando você fala de stablecoin, de fato, você está falando é stablecoin de dólar. E aí a gente tem também regulação para lidar com isso. A gente já tem regulação de como que as pessoas podem ter moeda estrangeira no Brasil, podem ter contas, como estrangeiros podem ter contas aqui. Então, para evitar uma assimetria regulatória, a gente já tem uma régua para determinar como é que a gente pode conviver com os stablecoins. E eu acho que esse convívio ele é natural, o convívio entre a moeda de Banco Central, seja ela eletrônica ou digital, ela tem um convívio natural com a moeda privada. O Banco Central, quando a gente começou a discussão da CBDC, o Banco Central se perguntava, vale a pena ir com a CBDC até o varejo? Se for necessário para atingir os objetivos de inclusão que a gente tem, tudo bem. Mas a gente viu, ao longo desse período de experimentação, que essa tecnologia não traz a necessidade de você quebrar essa parceria que existe hoje do Banco Central oferecendo uma camada de estabilidade e a camada de liquidação efetivamente na mão do usuário, ela é feita pelo setor privado. Então, a gente consegue aproveitar as expertises que o Banco Central tem em oferecer estabilidade. Se você for olhar lá na lei do Banco Central, você vai ver que as missões do Banco Central são estabilidade, estabilidade, estabilidade. Então, a gente foi criado para trazer estabilidade. E o sistema financeiro foi criado para trazer inovação, novos serviços mais adequados para a população. Então, eu não vejo como a stablecoin como uma competidora da CBDC ou a CBDC como uma competidora da stablecoin. Eu vejo uma maneira da gente trazer esse relacionamento que hoje existe no ambiente tradicional
para o ambiente digital e aí aproveitando toda a tecnologia desse novo ambiente. Bom, excelente ouvir isso, né? Porque a gente fica na dúvida, né? O que vai acontecer, né? Muito bom. Daniel, deixa eu pegar agora o gancho, te passar para o lado do lado de cá da B3, né? Vindo para cá, né? E aí a sua frase final foi: devido à tecnologia, você tem de um lado investidores, do outro lado aqui os pequenos e médios tomadores, né? Emissores. E a gente vê a B3, né, como a nossa depositária central, exatamente fazendo um movimento de olhar tudo isso, olhar essas oportunidades para poder atender as necessidades dessas pessoas, né, da sociedade em si. E a gente teve em 2024, surgiu o futuro de Bitcoin, agora veio o futuro do Ethereum, veio a Solana, tem 19 ETFs de criptoativos já listados na Bolsa. E eu acho que isso não para, né? Assim, de novo, é um movimento que não tem mais volta. Como é que, olhando agora, né? Olhando a CVM, que teve todas as inovações, né? Que realmente gerou essa atratividade para investidores e pequenos e médios, aí, com toda a segurança que a gente vem falando. Como é que você vê agora a B3 também nesse movimento, né? Então, você vê todos os players ali se movimentando para isso, né? Assim, exatamente para onde a gente está seguindo. É essa economia tokenizada, e ninguém está parado. Como é que você vê aí a B3 na sua pequena experiência, né? Mas já com contatos e apaixonado por esse mundo de criptoativos? Como é que você vê isso hoje lá? Excelente pergunta, hein? 10 minutos não vai dar, não. Mas eu vou tentar resumir aqui, assim... até para não roubar o tempo do nosso amigo também, mas assim, enfim, e aí, antes uma leitura, né? A CVM, de fato, ela se moveu, né? A cabeça dela mudou, né, ao longo dos últimos anos. Acho que, enfim, não sei se vocês vão compartilhar um pouco dessa minha opinião pessoal, né? Mas ela foi saindo de uma posição, né? Assim, muito onde ela se enxergava, né, como alguém que devia proteger o investidor, eventualmente até bloquear acessos, etc., né? De, enfim, coisas mais diferentonas, como já foi um dia, hoje já não dá para dizer mais isso, né? Mas já foi o dia o mundo cripto, né? Para uma outra postura, né? E aí muito reconhecendo justamente essa competição inevitável com mercados não regulados, vou colocar dessa forma, né? De que, gente, olha só, investidor já foi, né? Ele está lá, por exemplo, né, no caso lá em 2018 a provocação foi muito essa, né? Ele já está lá investindo em cripto, naquela época já tinha mais de 1 milhão de CPFs investindo em exchanges, etc., né? Que, enfim, né, a gente vai enfiar a cabeça, né, num buraco na terra como se fosse um avestruz, né? Meio que reconhecer que esse cenário já existe, ele já se coloca, né? E reagir de forma mais estratégica ou inteligente. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Já que é assim, né, o mundo já se põe dessa forma, né? Vamos pensar em produtos, em serviços, né, em um ecossistema regulado que possa oferecer uma opção, uma alternativa com vantagens para esse investidor, né? E aí, por que não, né? Começou a nascer lá em 2018 primeiro os fundos cripto, né, fundos assim de balcão, agência, né, enfim. Aí em 2021 os ETFs e depois os futuros, né? E assim vai crescendo. Agora a gente tem produtos mistos até, né, ETFs que misturam com índices, né, que misturam criptoativo com ativos convencionais, né? Enfim, tem de tudo, né? Hoje em dia, né? E que bom, né? Justamente com essa proposta de valor. Ó, aqui você consegue um produto, por exemplo, né, em que você não vai ter questões de custódia, como tem quando investe lá na exchange, né, seja um hacker numa carteira quente, seja a perda de um dispositivo numa carteira fria, né? Você não vai ter, enfim, né, ou você terá, na verdade, né, um regime de transparência muito conhecido, né, regime informacional ali, né, enfim, igual a qualquer outro ETF, falando aqui dos ETFs, por exemplo, enfim, né? Óbvio, tem trade-offs em tudo, né? Não é 24/7, como é que exchange claro, mas enfim, você passa a ter mais uma opção na prateleira para o investidor e ele que escolha, né? Qual o risco que eu realmente prefiro evitar, que balanço, né, de características que eu quero, né, abraçar, etc., né? Isso aconteceu com o mundo cripto, né? E, de uma certa forma, também é um pouco uma forma de se ler a 88, né? Que também era outra coisa que estava fora da prateleira do varejo, né? E entrou, né, essa coisa do financiamento de empresas bem pequenas, né? Agora isso está acessível ao varejo, ainda que com algumas condições, limites, mas está. Né? E aí veio FDIC para o varejo, e aí virar FIP para o varejo, enfim. Acho que a CVM realmente ela mudou muito essa cabeça, né?
E, obviamente, a B3 enxerga nisso tudo uma tremenda oportunidade, né? Enfim, a gente tem aqui realmente um espaço, né, para fazer esse exercício muito fair, eu acho que adequado, né, de, olha, o que demanda, né, o que engaja o investidor, né? Se o que engaja o investidor é cripto, vamos pensar em produtos cripto para ele, né, com vantagens, né, que o mundo regulado pode trazer. Se o que engaja o investidor, né, enfim, e aí, sei lá, né, financiamento de empresas pequenininhas, né, ainda que acho que é intuitivo para todo mundo, né, seja um investimento ali no ticket individual de maior risco, sim, né, mas se é o que engaja ele, né, vamos pensar também em produtos regulados, e aí eu faço uma remissão aqui ao fácil, né, por exemplo, né, uma norma em que a B3 contribuiu bastante no processo de audiência pública, né, justamente porque acreditava, né, muito nessa nova tese, vamos dizer assim, nessa nova postura que a CVM vem tendo, né, de, pô, cara, o investidor já está indo, e está mesmo, né, também, né, esse investimento em empresas pequenas é uma coisa que já está acontecendo, né. A 88 ela não veio, né, assim, meio que, né, geração espontânea, né? Ela veio tentando reagir ou regular um fenômeno que a gente via que já estava acontecendo, né? As plataformas de equity crowdfunding elas já existiam quando a regulação veio, né? Então é isso, né? Assim, realmente tem uma tremenda avenida, né, de novas possibilidades assim que eu me vejo, né, na B3 hoje, né? Baseadas nessa premissa de que, olha, o investidor ele está testando mesmo, o que cabe a gente novas fronteiras, né? O que cabe a gente aqui é identificar que fronteiras são essas, né, e imaginar se não existe mesmo, com bastante franqueza de propósito, né, alguma forma regulada de oferecer algo parecido que traga vantagens para o investidor. E a tecnologia blockchain é a mesma coisa, né, assim também, né, de novo, citei aqui alguns exemplos na pergunta anterior, né, pode trazer alternativas reguladas mais seguras, mais transparentes, né, uma transparência em tempo real, por exemplo, né, como eu falei, etc, etc. Então, assim, acho que o que eu vejo assim é uma perspectiva muito interessante, né? De muito espaço para muita inovação baseada nessa constatação, né? De uma pegada ali, né? Um pouco mais, sei lá, né? Pragmática, né? Que a CVM tem adotado com essas fronteiras, né? Bom, eu já começou a piscar lá, então vamos lá. André, eu queria... Eu também, assim, a mesma opinião, Daniel, porque assim, a gente também teve, até profissionalmente, como se remodelar nessa estrutura toda, né? A gente que é um pouco mais, há 25 anos de mercado, né? Voltado para um backstage ali, né? De tradicional. Nós também, do ponto de vista tecnológico, de inovação, para entender esse movimento todo, a gente teve que realmente estudar bastante, né? E ver essas possibilidades e oportunidades. André, pegando um pouquinho da sua experiência aí, exatamente no projeto Drex, né? Olhando como a solução, a provedora de solução blockchain para o consórcio e para algumas outras players que você encabeça ali junto com a equipe toda. Me fala um pouquinho, porque exatamente nesse remodelar, tivemos também que mudar muito, exatamente, você não segue um caminho, né? Você vai mudando a dinâmica conforme vai surgindo a necessidade, e isso é natural. Eu lembro que em um certo momento, dentro do consórcio, a gente olhou a privacidade, né? Porque precisamos resolver a tal da privacidade. E vamos fazer um brainstorm para a privacidade. E eu sei que a BBChain desceu realmente a fundo nesse assunto e veio com uma solução inovadora que traz governança, que traz interoperabilidade, que é o PITA. E eu queria que você falasse um pouquinho exatamente desse mundo que surge e desse nível de empreender, de olhar de uma forma diferente, de tentar fazer um caminho diferente, de trazer uma solução até então diferente do ponto de vista de necessidade, né, de tentar passar essa barreira, né, do que é esses obstáculos da privacidade, vamos assim dizer. E eu queria que você rapidamente falasse um pouquinho, que eu ainda vou empurrar uma provocação para o Fábio lá. Bom, tá bom. Acho que a gente teve aí, junto com o Fábio, na figura do Banco Central e com a BBC como o consórcio em si, a gente teve todo um cenário durante esses 2 anos e pouco aí, né, basicamente, a gente teve todo um cenário de teste. Isso é muito importante. Testou-se muita coisa. Tá? Então, a decisão que a gente tomou junto, e quando eu digo a gente tomou junto, porque eu não faço produtos para mim ou por ego, né? A gente olha para um cenário e fala assim, poxa, a gente tem que resolver um problema dos nossos clientes. A gente olhou para diversas soluções,
até um ponto em que a gente falou assim, poxa, ok, talvez a gente precisa aqui parar, pensar e olhar uma solução que resolva a privacidade, que a gente vai olhar para a privacidade nos aspectos que precisam ser tratados, mas a gente já sabe que o próximo cenário tá bom, e a governança? Como é que fica a governança? Tá bom, mas como é que fica a interoperabilidade, né? Porque o mundo é blockchain, não quer dizer que 20, 30 anos de legados vão mudar no dia seguinte. Então, a gente teve um trabalho, a participação da BBC, dos consorciados, foi extremamente relevante no sentido de olhar para aquilo tudo, a gente pegar todas as reais dores e pensar uma solução fora da caixinha, que é literalmente isso que a gente fez. Então, agora, por exemplo, a gente acabou de estar no Lift Lab, né? A gente entrou no Lift Lab, a gente está testando algumas coisas no Lift Lab e a gente continua testando, por exemplo, a privacidade, só que no contexto do Lift Lab, e como eu faria ali vamos chamar aqui uma stablecoin, basicamente, né? Dentro de um contexto com privacidade do Lift Lab, olhando para o cenário que a gente tem. Não sabemos se vai ser sintética ou como que ela vai ser, são detalhes técnicos. Mas esse ponto é extremamente importante, né? A gente olhou para o problema, entendeu a real demanda de situação para resolver, e eu acho que isso vale para qualquer empresa, para qualquer participante, e a BBC coopera demais com isso, olhar para as coisas de uma forma holística. Acho que esse é o resultado, né? Quando a gente quebra a cabeça para chegar na solução, compitar, se tiverem oportunidade, acho que tem um momento de intervalo, vai lá, pergunta, tira a dúvida, a intenção é que você entenda aquilo, né? Eu ainda estou tentando entender, tá bom? Só para você ficar mais calmo também, eu estou sempre tentando entender, mas a gente pensou numa solução de maneira holística. Eu acho que todo o mercado financeiro tem que pensar isso dessa forma, e agora a gente está evoluindo, né? Acho que a decisão de chamar, né, de estar junto com a BBC, que é um parceiro de longa data, dentro do Lift Lab, falar, pô, a gente quer desenvolver alguma coisa aqui, mas que seja útil, que faça sentido, que vocês consigam utilizar, que a gente resolva uma outra milha, que a gente consiga realmente atender o cliente final. Porque é o que o Fábio trouxe, né? No final do dia, o objetivo poxa, a gente precisa impactar o cliente, a gente quer a bancarização, a gente quer produtos mais eficientes e uma esteira financeira melhor para o mercado. Isso ajuda o Brasil como um todo, não é só sobre tecnologia, né? A gente precisa pensar no impacto real que a gente tem com as pessoas, e nesse quesito a BBC tem apoiado absurdamente a jornada. Eu sei que o tempo foi apertado. Não, mas até ganhei mais 4 minutos aí. Então, Fábio, vamos lá. Estava pensando vindo para cá. Peguei um foguete no dia 4 de agosto, agora, e caí aqui no Conecta hoje, e já vou fazer uma pergunta, não sei o que aconteceu em Blockchain Rio, em Innovation Rio, e cheguei aqui, quero falar agora da fase 3 do Drex. Eu queria te ouvir um pouquinho, o que a gente espera dessa fase 3, como é que vocês estão enxergando isso daqui para frente? Eu acho que uma palavra que foi repetida aqui várias vezes, que é muito importante, é tokenização. Hoje, tokenização está ligado intrinsecamente à tecnologia de DLT. Mas, pensando fora da caixinha, como o pessoal da BBChain fez, teve o vislumbre da possibilidade de você ter tokenização fora dessa tecnologia. Então, a nossa área de TI está trabalhando nisso para tentar trazer todas essas características de tokenização para um ambiente que é mais confortável para o trabalho, dado todos os desafios que a gente tem de privacidade, escalabilidade também, que é outro ponto importante para as redes de DLT. Se a gente for pensar no número de transações que ocorrem no Brasil, a gente vai ver que é bem difícil a gente trazer isso. Só o Pix já chegou a quase 300 milhões de transações em um dia. Se a gente for fazer a liquidação de um título mais complicado, como uma debênture, você tem centenas de pessoas, milhares de pessoas para pagar, você ia levar quanto tempo para liquidar só uma debênture? Então, a escalabilidade é outra questão importante. Então, o Banco Central, dentro das limitações que a gente tem no setor público, nas limitações de velocidade, de recursos, a gente está trabalhando para tentar se apropriar desses conhecimentos e trazer um produto para a população
no prazo mais curto possível e que esse produto seja compatível com esse ambiente de tokenização, porque mais importante do que o Banco Central ter uma plataforma como o Drex é o mercado brasileiro ter serviço de tokenização em operação. O Drex ele pode ser visto como uma forma que o regulador achou de estimular a discussão sobre tokenização, de trazer isso para o debate, e como você falou, né, de 2020 para cá, isso evoluiu de uma maneira enorme. As pessoas, em 2020, se você falasse de tokenização, elas iam falar, isso aí não dá certo, ou isso aí é cripto, eu não quero me meter com isso. E hoje as pessoas já veem claramente o potencial disso. Então, para essa terceira fase, nós estamos trabalhando no desenho de uma arquitetura que possa incorporar essas características e gerar um produto útil para a população. E aí, especificamente, a gente tem um foco em reconciliar garantias, que é uma característica super importante que a tokenização traz, a facilidade de reconciliar garantias, para que você possa usar isso em operações de crédito. Perfeito. A gente vai abrir, me corrijam se eu estiver falando para o público, né? Acho que a gente vai passar agora para abrir um pouquinho para vocês, por né? Por gentileza, obrigada, viu? Podem me orientar? A gente está com o microfone, por favor? Por gentileza, alguém com a pergunta? Aqui estava escurinho. Aqui, ó, por gentileza, pode ser ela. Se apresenta, por favor, tá bom? Fala empresa também. Olá, boa tarde. Eu sou Lara Sano, sou repórter do Invest News. Eu cobro investimentos e um pouco de cripto também. É um prazer estar aqui. Eu queria fazer uma pergunta mais voltada para o Fábio Araújo. Eu queria entender, isso é uma dúvida tanto pessoal, mas acho que pode ser do público também. Quando vocês falam de privacidade, primeiro eu queria entender se a privacidade, que é um assunto meio sensível, né, nesse tema, assim, quando a gente fala de privacidade, é a privacidade que o mercado se refere, é a mesma que o Banco Central se refere quando a gente fala de as questões que pegam exatamente a privacidade, que tornam ela sensível, é a mesma para o mercado e para o Banco Central, e já que ela afetou inclusive nesse aspecto técnico que fez o Drex recuar, nesse sentido do blockchain. Eu queria entender um pouco melhor esse ponto, quando a gente fala de privacidade, no que exatamente a gente está falando. E, enfim, primeiro isso, aí eu tenho uma outra pergunta, mas pode responder essa primeiro. Obrigada. Bem, a privacidade ele é um ponto que, na tecnologia de cripto, você pode buscar um equilíbrio diferente, né? Então, tem gente que acha que cripto é completamente anônimo. Eu não concordo com isso. Você tem uma pseudonimidade que, usando técnicas de machine learning e outras estratégias, você consegue descobrir quem é que está fazendo transações específicas, então você quebra a privacidade. Então, como você tem essa possibilidade de configurar qual é o nível de privacidade, alguns bancos centrais abriram a discussão sobre moedas digitais de Banco Central, sobre que nível de privacidade a gente vai oferecer para a população. Esse não foi o caso aqui no Brasil. O Brasil já tem a LGPD. A LGPD já garante um nível de proteção dos dados das pessoas, que é um nível elevado, que foi discutido pela sociedade. Então, não cabe ao Banco Central questionar esse paradigma que foi estabelecido. Além disso, antes da LGPD, a gente tem também a lei do sigilo bancário, que faz com que as pessoas possam proteger as transações que elas estão fazendo, para que as outras não saibam exatamente o que elas estão fazendo. Então, são esses dois elementos principais. Tem outros elementos que são secundários, mas esses dois elementos principais são os principais caracterizadores da privacidade que a gente trata quando a gente fala da privacidade no Drex, e é a mesma privacidade que o pessoal do mercado também fala. Então, você tem a privacidade dentro do ambiente do Drex, que deve ser equivalente à privacidade das operações digitais que são conduzidas atualmente no mercado. Obrigada. E aí, uma outra pergunta que eu tenho, já, então, pode ser um pouco mais polêmica, enfim, mas fique à vontade. Porque, na última quarta-feira, uma deputada
disse, vou inclusive identificá-la, é a Júlia Zanata, ela é do PL, de Santa Catarina. E, enfim, ela fez um comentário falando que as pessoas entenderam que o Drex, por conta do recuo ao blockchain, as pessoas entenderam que o Drex está sendo feita para vigiar. Eu queria que o senhor comentasse isso, no quão relevante, no que isso reflete, assim, em algum setor, enfim, alguma medida das pessoas que são contra o Drex, enfim, ou têm suas críticas. Eu queria que o senhor comentasse essa fala dela. Como eu já comentei, o Drex ele foi idealizado e vem sendo desenvolvido para trazer alternativas de serviço, para fazer com que serviços que hoje não estão disponíveis, não são acessíveis para a população, eles possam ser atendidos. Então, da mesma forma que o Pix não é algo absoluto, ele é uma outra alternativa, você pode fazer pagamento com TED, você pode fazer pagamento com dinheiro, o Drex também não vai ser absoluto. O Drex ele é uma plataforma que dá alternativas para a população. As alternativas elas são mais adequadas para uma parte da população, menos adequadas para outra. Quanto a isso, não há problema. A gente sabe que dar mais alternativas melhora o conjunto de escolha da população e facilita com que serviços que não são disponíveis hoje passem a ser disponíveis. Então, esse é o objetivo. É uma escolha pessoal usar um tipo de serviço ou usar outro tipo de serviço. Perfeito. Nós temos mais tempo para mais uma pergunta? Ok. Mais alguém, por gentileza? Só levanta a mãozinha que daí a gente vai direcionar. Senão a gente já parte para o encerramento. Não vejo. Tudo bem, Glauber? Você pode fazer encerramento, por gentileza? Não, primeiramente, de novo, gostaria de agradecer. E é sempre um... Eu diria, estou vendo o Breno aqui, com todo respeito, eu não conheço pessoalmente, mas eu vi o Carlos Brandi, vi o Breno, agora eu vou ver o Breno, vou descer lá para cumprimentar o Breno, porque a gente acompanha o Pix há tanto tempo, né? Tantas plenárias juntos, assim como acompanha o Fábio Araújo, assim como acompanha o Daniel, o movimento todo, e o André. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui, né, presente com grandes conhecedores, né, desse mundo tokenizado de ativos financeiros e agradecer mais uma vez à BBC pela oportunidade e por todo esse incentivo que vem dando com relação ao consórcio, né, que é super importante a gente estar sempre juntos. São 16 participantes, 16 cabeças pensantes, né, que não são 16, mas são muito mais. E a gente... Quando olha e fala assim, pô, vamos fazer reconciliação de gravame, acabou o blockchain, DLT, meu Deus, não dá, vamos continuar e vamos continuar trabalhando, porque o mundo vai para esse caminho. Então, mais uma vez, obrigado e pela oportunidade. Muito obrigada, viu, Glauber? Eu vou pedir a gentileza que se levantem para eu fazer o agradecimento. Glauber Ferreira, André Carneiro, Daniel Maeda, Fábio Araújo, uma salva de palmas. Muito obrigado ao primeiro painel. Se posiciona para uma foto, por favor. Muito obrigada. Vamos registrar? Ok.